Se hoje você chegou aqui, Ele permitiu e Ele está dizendo para você: eu tenho uma palavra, aonde essa palavra que vai ser liberada através do meu Espírito vai te renovar, vai te colocar de pé, vai te animar. Eu sou o Deus que vejo a tua dor, eu sou o Deus que vejo a tua angústia, eu sou o Deus que vejo, aleluia, a tua aflição. E nesta noite eu, o Senhor, digo para ti: acalma, digo para ti: aquieta, digo para ti: eu sou dono do vento, eu sou dono da tempestade, eu sou dono da prova, eu sou dona dos teus dias, eu sou dono dos teus dias, eu sou aquele, aleluia, que te tomo pela mão e te digo: não temas, não temas diante do gigante, não temas diante da afronta, não temas diante daquele que quer te parar. Quantas pessoas querem te parar, quantas pessoas querem que você não saia do lugar, mas Deus te trouxe aqui para dizer para você: você vai sair do lugar, você vai avançar. Deus manda dizer para ti: é tempo de avanço. É tempo de avanço. Sabe o que é que Deus me revelava? Deus me revelava que tinha pessoas que estavam aqui, que, aleluia, acha que Deus não tem nada com elas na terra. Acha que Deus não tem nada com elas na terra. Talvez você, aleluia, esteja vendo a situação e você acha que Deus não tem nada com você. Mas eu quero dizer para você: Deus tem algo, aleluia, contigo. E a honra de Deus na tua vida não é uma honra, aleluia, que está ligado à posição, mas é uma honra que o próprio Senhor vai te proporcionar. Muitas das vezes nós achamos que a nossa honra está ligada a uma posição. Se alguém não, aleluia, fizer por nós, nós achamos que não vamos ser honrados. Mas quando Deus quer operar na vida de alguém, quando Ele quer ligar, Ele liga. Quando Ele não quer ligar, Ele não liga. Mas a honra de Deus acontece. E Deus te trouxe aqui para dizer: eu tenho honra, aleluia, para acontecer, aleluia, na tua história. Eu tenho honra, aleluia. Então, aleluia, fica aí, porque Deus tem uma palavra para você. Juízes, capítulo 4, versículo, aleluia, oh, aleluias, 8. Meu Deus. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Meu Deus. Se você não for, eu também não irei. Glória a Jesus. Ela respondeu: está bem, eu vou com você, mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que através de Débora, que era profetisa e juíza, aleluia, naquela época Deus levanta Débora, aleluia, como profetisa e como juíza. Débora julgava as causas e Débora também era profeta. As pessoas, quando precisavam de um direcionamento, ia procurar Débora. E a Bíblia vai dizer que ela costumava atender as pessoas debaixo de uma palmeira. Palmeira, se você for ver ela, é uma árvore, uma planta, aleluia, que tem uma estabilidade, que tem, aleluia, uma raiz. Aleluia, e hoje eu estou diante, aleluia, de muitas palmeiras que foram plantadas. Se você for estudar a palmeira ela aguenta chuva, a palmeira ela aguenta, aleluia, deserto,
A palmeira, ela é uma árvore, aleluia, que ela pode se dizer que é casca grossa. Ela, aleluia, se adapta ao ambiente. Aleluia, e Deus está dizendo, eu te chamei para se adaptar ao ambiente. Aleluia, talvez você esteja no vale, talvez você esteja no deserto, talvez você esteja, aleluia, dentro de um campo de batalha, aleluia, mas o Senhor está dizendo, dentro da situação, eu sou Deus, que te darei uma estabilidade. O vento faz a palmeira envergar, ela chega até o chão, ela fica reta, mas aleluia, ela não quebra. Talvez hoje você chegou aqui e você disse, Deus, o vento vai me quebrar, o vento, aleluia, vai me destruir, o vento vai acabar com a minha vida, e Deus está dizendo para você, o vento não vai acabar com a tua vida, o vento não vai te derrubar, porque você é palmeira, e eu sou Deus, que faço você se adaptar a situação. O Senhor está dizendo aqui para pessoas, aleluia, eis que eu, o Deus de Israel, aleluia, estou fazendo você se adaptar a esta situação. Como assim? Você não fica dentro da situação com os braços encruzados, você não fica dentro da situação com os braços, aleluia, de qualquer jeito. Dentro da situação, eu faço você se movimentar para que através da sua vida, aleluia, você venha contornar a situação que hoje, aleluia, ela vem, aleluia, para lhe destruir, mas ela não vai lhe destruir, porque dentro dessa situação eu te preparei, aleluia, para ganhar resistência, eu te preparei para ter resistência. Por isso que você não é qualquer árvore, por isso, aleluia, que muitas das vezes eu falo contigo em códigos e eu digo para ti, ei minha filha, você é como uma palmeira, porque assim tu estás plantada. Aleluia. Tem muitas árvores frágeis, tem muitas árvores, aleluia, frágeis. Só que você já passou do tempo de fragilidade. Você já passou deste tempo. E o Senhor está dizendo para você, aleluia, como a palmeira, aleluia, assim você é para mim. Ei, minha filha, eis que você não é uma árvore, aleluia, frágil. Você é uma árvore, aleluia, que tem resistência. Deus hoje está, aleluia, dizendo para você que você é uma árvore que tem resistência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor através da vida de Débora. Aleluia, o Senhor estava dando um comando para Baraque, mas nós vemos diante do que é passado, nós vemos um medo, aleluia, porque quando, aleluia, Deus nos entrega algo que foge fora, aleluia, do nosso controle, nós começamos a ficar com medo, nós começamos, aleluia, a querer ali, aleluia, a duvidar. Nós queremos muitas das vezes não fazer, nós queremos muitas das vezes fugir. Deus está dizendo diante, aleluia, do que eu estou te entregando, você não vai poder fugir. Diante do que eu estou trazendo para a tua vida, não vai ter como você parar. Aleluia, tem pessoas que chegaram aqui, aleluia, dizendo hoje eu vou parar, dizendo hoje, aleluia, eu vou desistir, dizendo hoje, aleluia, é o meu último dia, aleluia, pois eu não vou insistir. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer, você não vai parar. Aleluia. Aleluia, você não vai parar. Sabe por que você não vai parar? Aleluia, porque eu, aleluia, não vou deixar. O que foi passado para ele, aleluia, ele sente medo, porque nenhum homem iria pedir para uma mulher acompanhar, para uma
batalha. Aleluia. Ele sabia que a presença dela significava muito. Aleluia. E ela diz, eu vou. Ele diz, eu vou. Mas eu só vou se tu for comigo. Ele diz, eu vou. Ah, mas eu só irei se você for. E ela diz, sim, eu vou com você. Aleluia. Mas fique sabendo que você não ficará com a honra dessa vitória, porque Deus entregará na mão de uma mulher. O interessante de tudo aqui é que nós vemos Débora com um título, né? Com um nome. Não era só um título que ela carregava 2 títulos. Aleluia. Título de profeta, título de juíza. Aleluia. E nós vemos que ela vai para a peleja. Ela vai para a luta. Só que quando o Senhor usa ela mais uma vez, falando que Deus não daria a vitória na mão de um homem, mas entregaria na mão de uma mulher, Deus estava incluindo outra pessoa que não tinha título nenhum na história. Talvez você ache e você olhe para você e você diga, eu não tenho nome, eu não tenho título e eu não sou nada. Então não tem como Deus fazer alguma coisa da minha vida. Porque quando você olha para as pessoas, você diz, eu não tenho um dom disso, eu não tenho um dom daquilo, eu não tenho um nome conhecido. Quando Deus quer operar e trazer honra para a vida de alguém, você não precisa ter nome conhecido e você não precisa ter título. Deus apenas faz a sua vontade se cumprir. A honra não era dela. Não era o mérito dela e não era o mérito, aleluia, de Baraque. Deus iria incluir outra pessoa na história que não tinha nada a ver. Talvez você se sinta triste porque ninguém lhe chamou, aleluia, para um culto. Talvez você se sinta triste porque ninguém lhe chamou para uma campanha. Talvez você se sinta triste porque ninguém lhe chamou para uma batalha. Jael poderia muito bem ter se sentido triste. Por quê? Porque apesar, aleluia, de muitos não a conhecerem, existia um treinamento de Deus na vida daquela mulher. Talvez ninguém esteja te vendo, aleluia, mas Deus está te treinando. Talvez ninguém esteja te vendo, mas Deus está te capacitando. E aquilo que Deus capacita, aleluia, no oculto, aleluia, o próprio Deus se encarrega de revelar. Quando Davi, ele vai batalhar, aleluia, com Golias, muitos pensavam que Davi não tinha capacidade de vencer Golias. Talvez, aleluia, muitos pensavam, aleluia, que Davi, aleluia, ia morrer, mas Deus já tinha dado batalhas a Davi que ele tinha vencido. Talvez alguém olhe para você e não enxergue o teu processo. Talvez alguém olhe para você e não enxergue você. Por quê? Porque você não aparece, porque você não está em evidência. Existiam pessoas no exército de Saul que estavam em aparência, que estavam em evidências. Ah, mas nenhum tiveram coragem. Sabe por quê? Porque quando Deus quer honrar alguém, ele tira até a coragem daqueles que têm o título e que possuem alguma coisa. E Deus te trouxe aqui para dizer, aleluia, tem gente que eu vou deixar, aleluia, sem coragem. Tem gente, aleluia, que possui título, mas o título vai ficar guardado, porque gosta do título para apresentar e para dizer que é alguma coisa. Mas eu vou usar quem não tem título dentro da peleja para honrar o nome que eu quero. E o Senhor está dizendo, eis que eu, vou usar pessoas que não têm título, vou usar pessoas que não têm nome, mas para cumprir um propósito a qual eu estou traçando o plano. Ei, tinha, aleluia,
general de guerra, tinha comandante de exército, aleluia, todos preparados, mas não tiveram coragem. Não adianta ter título e não ter coragem. Não adianta se preparar, aleluia, e ficar com as armas guardadas. Tem muita gente que tem título, que tem se preparado, mas não tem coragem de ir para o campo de batalha. Deus está dizendo, teu título, tua roupa, não serve guardada. Glória a Deus. O Senhor está dizendo, está na hora, alabaxépria, de tu tirar, aleluia, as roupas do guarda-roupa. Não falo guarda-roupa físico, falo guarda-roupa espiritual. Até quando tu vai guardar o que eu te dei, com medo de tirar o que é para ser usado? Aleluia. Aí vem aleluia, que muitos não viu o processo. Que muitos não viu, aleluia, por detrás. Ei, rabacaxébria do pasto. Vem aleluia, que chega lá, aleluia, para entrar na peleja. E através daquele Deus dá, o quê? Aleluia, a vitória ao seu povo. E o nome dele é conhecido, porque tem gigantes que Deus usa para ser porta de reconhecimento. E o Senhor está dizendo aqui, tem gigante na tua vida que eu vou usar para porta de reconhecimento. O gigante não vem para te matar, mas o gigante eu vou usar como uma porta para reconhecimento, aleluia, do teu ministério, diz o Senhor teu Deus. Porque até hoje tu diz, eu não tenho nada. Deus está dizendo, tem tudo, eu já te entreguei. Não diga que não tem nada, sendo que o que eu coloquei nas tuas mãos é precioso demais. Existia alguém dentro da história que não tinha sido convidada. Existia alguém dentro da história, aleluia, que ninguém pedia sua opinião. Existia alguém dentro da história, talvez que muitos nem soubessem quem era, aleluia. Mas quando Deus, ele quer, aramanto precalabassobranábia, honrar a vida de alguém, ele inclui quem ele quer. Deus está dizendo aqui para pessoas, te prepara, para quê? Aleluia, porque eu vou te incluir na história. Te prepara, tu pode até ter, aleluia, sido deixada de lado, mas quando Deus quer operar na vida de alguém, você não precisa correr atrás da porta. A porta vai vir até você. Para de querer passar aonde não é para passar. Para de querer entrar aonde não é para entrar. Para de querer forçar uma coisa que Deus diz, ei, não é desse jeito. É eu que abro os acessos. Aleluia. O Senhor está dizendo aqui para pessoas, sou eu que abro os acessos. Aleluia. Eu tive uma visão, aleluia, e eu vi uma escada. Eu vi uma escada, aleluia, toda de azulejo. Aquelas escadas normais. Só que, aleluia, na entrada daquela escada eu vi uma fita. Aleluia. E essa fita tampava a passagem. Era como se a passagem estivesse bloqueada. E eu disse, que estranho. Eu estou de frente para essa escada. Na visão eu estava de frente para ela. E por que que tem essa fita? Acesso bloqueado. E o Senhor falou comigo e o Senhor disse assim, porque tem lugares, aleluia, que os acessos estão bloqueados. Tem lugares que os acessos estão fechados. Não tente passar, aleluia, nos acessos que estão bloqueados, a força. Se você passa por cima, a força, aleluia, lá na frente você vai ser envergonhado. Se você passa por baixo, a força do que está fechado, lá na frente você tem que retroceder. Espera o tempo certo. De repente eu vi a fita, aleluia, desse jeito aqui, ó, uma ponta e outra. Eu vi ela fazendo assim, ó.
E eu vi automaticamente o acesso, aleluia, sendo aberto. Aí eu disse, e agora? Aí o Senhor dizia assim para mim, minha filha, eu abri o acesso. Aleluia, o que bloqueiam, aleluia, para você não passar, aleluia, sou eu que abro os acessos para você passar. Só não tente passar os acessos, aleluia, quando a porta estiver fechada. É o que está acontecendo hoje em dia. Tem muitos acessos que eu levo pessoas para de frente, aleluia, eles, coloco ela em frente aos acessos e elas querem passar por fim na força sem ser o tempo. Oramanto, rei, calaba, sopra, não fosse a barra, não fosse o acesso, não queira entrar naquilo que ainda está fechado. Não significa que o que está fechado vai continuar fechado. Aquele que tem o poder de abrir, aleluia, ele tem a chave para abrir. Mas existe um tempo e ele está dizendo, espera o tempo. Você não vai colocar a mão, você não vai fazer nada, o acesso será aberto. O acesso será aberto sem você precisar dar o jeitinho, aleluia, que muitos está dando para acessos serem abertos. Tem muita gente colocando a mão e indo atrás que acessos que estão fechados, aleluia, venha se abrir. E eu não estou dentro deste dentro deste, aleluia, negócio. Querem fazer gambiarra. Como assim? Aleluia. Vou dizer que o Pai está me revelando. Você esquece de pagar. A sua energia, ela é o que? Cortada. É um final de semana, você vai ficar sem energia, não é? Tem pessoas que sabem fazer gato, não sabe? Vão lá e faz o gato. Liga, né? A energia. Por quê? Pagou, mas tem que esperar o final de semana. Para poder na segunda-feira vir ligar. Só que não quer ficar no escuro. Vai lá, faz o gato. A gambiarra. Coloca a mão. Aleluia. Se for pega, a multa é do tamanho do mundo. Deus está dizendo. Tem pessoas querendo fazer gambiarra. Ligar. Ramanto, reica sobra. O que não é para ser ligado. Aleluia ainda. Se existe um tempo para ligar, não bota a mão para ligar antes do tempo. Não bota a mão para ligar antes da hora. Deixa a coisa acontecer naturalmente. Deixa a coisa andar. Deixa a coisa ir. Deus está dizendo, não liga, não faz gambiarra. Porque assim como na terra tem uma multa, a multa do céu pesa mais do que a da terra. Orabaia sobre calabarra. Tem gente que está querendo fazer gambiarra. Eu via pessoas que estavam com a energia cortada na visão. Estou falando espiritualmente. Eu quero que você entenda que é espiritual. Pessoas que estão com a energia cortada não querem esperar o tempo da religação. Quer ir lá e ligar com as próprias mãos. E o Senhor está dizendo, espera o tempo, aleluia, porque eles vêm, ele liga, aleluia, e fica tudo do jeito que é para ser. Eramanto, rebacalabacebre, tu não corre o risco. Deus me revela aqui que tem pessoas que estão correndo risco. Deus me revela aqui que tem pessoas que estão correndo risco. Por quê? Porque querem colocar a mão aonde não é para colocar. E o Senhor está dizendo, quando chega, aleluia, o tempo, aleluia, eu faço acontecer. Quando chega o tempo, eu faço acontecer. O interessante de tudo é que ela não foi convidada, a Jael. Ela não foi convidada para fazer
parte do exército para guerrear. Porque tem gente que olha para mim, olha para você e acha que nós não tem habilidade nenhuma. Porque não vê nós no campo de batalha ou porque não vê nós no campo de visão delas. Tem muita gente fora do teu campo de visão, aleluia, que é altamente capacitada pelo Senhor. Não é porque tu não tá vendo que não existe. Não é porque tu não tá vendo que não tem. Aleluia, ela não foi convidada. Aleluia. Talvez você já recebeu muitos não. Aramanto recalaba sobrenápia. Talvez convidar você, aleluia, talvez convidar todo mundo para algum evento e não lhe convidaram e lhe deixaram de fora. Não, aquela irmã nós nunca vê ela fazer nada, não vamos chamar não. Até numa oração, vamos chamar só os vasos de fogo. Aí os outros vasos, aleluia, que na visão delas não são de fogo, não chama. E muitas das vezes Deus está dizendo, eu não vejo como você vê. Não é porque não está atuando que não tem nada. Não é porque não está atuando que não carrega alguma coisa. Jael não estava no campo da visão de, aleluia, Baraque e de Débora, mas estava no campo da visão de Deus. Eu quero dizer para você, talvez você não esteja no campo da visão de alguém, mas você está no campo da visão de Deus. E o que tem para acontecer na tua vida, aleluia, não se preocupa, porque Deus tem as maneiras dele de trabalhar. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, eis que eu tenho as minhas maneiras de operar. E o que eu vou fazer, aleluia, eu vou te incluir. Aleluia, Jesus. Quando você lê o texto que Débora profetiza, entrega para Baraque, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela profetiza e ela entrega para ele, está bem, eu vou com você, aleluia, mas você não ficará com a honra da vitória, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Talvez você olhando dentro do contexto, você possa pensar que Deus iria entregar na mão dela, porque não era ela que ia para a batalha, não era ela que iria guerrear com ele. Aleluia. Talvez você olhe e você diga, não, ela tá falando dela mesmo. Ou seja, que Deus vai dar honra para ela. Mas ela, aleluia, não estava falando dela. Aleluia. Quem sabe se ela não pensou até que era para ela. Aleluia. A honra. Só que Deus faz o quê? Aleluia. Deus cria toda uma situação para lhe incluir dentro de um projeto. Você acha que o que você está fazendo, Deus não está vendo? Você acha que aonde você está indo, Deus, aleluia, não está vendo? O que você tem utilizado, aleluia, Deus vai usar. Aleluia, o que você tem utilizado para lhe incluir dentro do projeto dele. Você sabia que Jael, ela fazia barraca? Aleluia. Ela sabia manusear, aleluia, ferramentas. Muitas das vezes tem pessoas que pensam que você não sabe manusear ferramenta, porque nunca viu você, aleluia, segurada numa. Mas ela sabia, aleluia, manusear. E mesmo sabendo, não foi convidada, aleluia, para participar da batalha. Aleluia. Mas o Senhor quis incluí-la na história. Eu vejo pessoas aqui sendo incluídas em propósitos, aleluia, grande. A Bíblia vai dizer que o comandante, aleluia, ele foge. Deus cria a situação e deixa até o inimigo fugir. Porque tem gente que acha que está com controle da situação. Juízes 4, versículo 17. Vai dizer que Sísera, ele foge. Aleluia. E a guerra só era dada como findada se o comandante, o cabeça, fosse morto. Enquanto isso, aleluia, não poderia contar vitória.
E Deus cria a situação e ele faz o quê? Foge. Aleluia. Se for preciso Deus deixar o inimigo fugir, aleluia, para trazer ele para tua mão, ele vai deixar acontecer coisas fora do normal para poder colocar tudo dentro do plano dele. Aleluia. E o interessante é que aquela mulher, ela não se convida. Aleluia. Ela não se convida. Ela poderia chegar lá e dizer: Débora, eu vim dizer que vocês vão para o campo de batalha. Eu sei manusear tal instrumento porque eu faço batalha, eu faço barraca e eu sei manusear. Aleluia. Glória a Deus. Mas você não vê ela se oferecendo. Você vê que ela está em casa. Aleluia. Não se ofereça. Aleluia. Não se ofereça. Você, aleluia, foi comprada. Aleluia. Você foi comprada, lavada e remida. Tem pessoas que, aleluia, se expõem, se oferecem. Deus não quer isso para você. Aleluia. Quando chega o tempo da honra de Deus na tua vida, Ele leva até tua porta. Ele chega até você. Aleluia. Não precisa você dizer: ei, mulher, assim se oferecer. Não. O próprio Senhor manda, aleluia, até ti. Você vê que lá na casa de Davi, aleluia, Jessé, ele chama ali todos os filhos e apresenta a Samuel. Todos. Só que quem Deus tinha escolhido não estava lá. Aleluia. Ele apresenta, ele oferece àqueles que estão ali, mas não era nenhum deles. Sabe por quê? Porque, aleluia, quem Deus levanta, aleluia, não se oferece, o próprio Deus chama. Aleluia. Não importa quem te esqueceu. Não importa quem te esqueceu. Porque quando chega o tempo, Deus faz lembrar. Aleluia. Você pode olhar que se fosse por Jessé, o pai de Davi, aleluia, Davi não seria lembrado. Não, porque ele se esqueceu. É preciso o profeta perguntar. Você está entendendo? Se o profeta não tivesse perguntado, tinha ficado por isso mesmo. Só que quando Deus, aleluia, tem negócio com alguém específico, ele faz lembrar até aquele que esqueceu. Aleluia. Ele faz lembrar até aquele, aleluia, que tinha esquecido. Porque quando Jessé apresenta, o Senhor diz: não é nenhum desses. Penso eu que o profeta Samuel, meu Deus, mas o Senhor disse que é daqui. Ele já apresentou os filhos tudinho. E aonde é que tá? Se não tá aqui, ele não tem mais ninguém para apresentar. Acá você não tem outro filho não, porque não é nenhum desses. Ah, eu tenho. Ativou a memória. Aleluia. Sabe por quê? Aleluia, porque Deus ativa. Deus manda chamar. Aleluia. Tem pessoas, minha irmã, e eu vou entregar uma chave aqui agora, que vai lembrar de você mesmo não querendo. Vai lembrar de você mesmo não querendo. Como assim? Aleluia. Quer lembrar de você? Não quer não. Ei, mulher, mas fulano, o que é que tu acha dela? Ai, mulher, eu nem me lembrava dela. E pois é ela. Deus vai fazer se lembrar de você mesmo não querendo. Deus vai fazer se lembrar de você, porque Deus é Deus que ativa. Tem gente que finge que não conhece. Tem gente que finge que não sabe, para não dizer teu nome. Só que tem situações que não vai ter como fingir, porque Deus vai cercar. É o que eu vejo. Eu vejo Deus cercando, aleluia, gente. Eu vejo Deus cercando gente. Como assim? Deus vai cercar gente que finge demência. Deus vai cercar gente que finge nunca ter te visto. Deus vai cercar gente que finge
que não te conhecem. Sabe para quê? Aleluia. Para elas ficarem encurraladas. E elas não ter que dizer, não sei. Deus está dizendo assim, ei, minha filha. Aleluia. Eu não vou permitir dizer que não sabe não, porque sabe. Aleluia. E eu conheço o coração. Eu conheço o coração. Aramanto, recalabaçou, preterebas. E eu orando. E Deus me fazia ver o inverno passando. O inverno passando. E Deus dizia assim, eis que o inverno está passando. E a primavera está chegando. Aleluia. O tempo de frio. Ou seja, o tempo de frieza. O tempo de frieza está acabando. Deus está dizendo, eu não te chamei para ser frio. Aleluia. Eu te chamei para andar no Espírito. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você tem enfrentado uma batalha espiritual muito grande. E essa batalha que você tem enfrentado espiritual, aleluia, ela tem trazido frieza para dentro de ti. Só que Deus me dá uma visão aqui agora. Eu vejo como se fosse um cubo de gelo desse tamanho. E eu vejo esse cubo de gelo derretendo. Aleluia. E o Senhor está dizendo, sabe o que é isso? É a vida dela espiritual. Estava uma frieza, uma batalha. Mas eis que eu, o Senhor, estou, aleluia, acendendo fogo que vai derreter o gelo, que vai derreter a frieza e que vai incendiá-la para viver, aleluia, o fogo do meu espírito. Eu não te chamei para ser morna. Eu te chamei para ser, aleluia, cheia do meu Espírito Santo, cheia do fogo. Quando ele foge, Císera, ele vai bater na porta de Jael. Deus diz assim, aqui tem muita Jael, minha filha. Tem Déboras que já estão atuantes em um chamado, em um ministério, mas tem muita Jael, aleluia, que não se sente incluída. Mas eu, Senhor, vou incluí-las. Deus está dizendo, é noite que eu vou incluir. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele vai para lá. Aleluia. Ele pede um copo de água. Aleluia. A Jael. Mas Jael, ela não dá um copo de água. Porque se ela desse um copo de água a ele, ela estava dando munição nas mãos do inimigo. Aleluia. Você tem colocado o quê nas mãos do seu adversário? Tem pessoas aqui que Deus me revela que tem armado os seus adversários. Tem colocado munições nas mãos dos seus adversários. Se ela tivesse dado a água que ele tanto pediu, ele iria descansar, ele iria ficar forte. Aleluia. E ela não teria como guerrear com ele. O que é que ela faz? Ela dá leite. Para quê? Para enfraquecer. Deus está dizendo hoje aqui, aleluia, o que eu vou colocar nas tuas mãos vai enfraquecer o teu adversário. O que eu, aleluia, vou colocar nas tuas mãos vai enfraquecer o teu inimigo. Hoje, aleluia, tu vai tirar das mãos do teu adversário as munições que todo esse tempo
tu desse a ele. Hoje tu vai tirar. Hoje tu vai, aleluia, pegar com as tuas mãos. Aleluia, e vai tirar. E você vai começar a enfraquecer. Dá leite, leite pesa. Aleluia. Ele dorme. Aleluia. A batalha dela estava começando dentro da casa, porque o adversário veio para a porta. Tem pessoas que recebeu afronta na porta. Tem pessoas que recebeu afronta cara a cara. Tem pessoas, aleluia, que está, aleluia, lutando com o inimigo, aleluia, dentro da própria casa. Aleluia, mas Deus manda dizer: eu, o Senhor, vou te dar estratégia para tu vencer este inimigo que está dentro da tua casa. O inimigo não vai te vencer, mas porém eu vou fazer tu vencer. Aleluia, o teu adversário. A nossa luta não é contra carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta é contra principados e potestade. E Deus está dizendo o que você precisa para vencer esse adversário dentro da tua casa. Aleluia, tu já tem dentro da tua casa. Tu não precisa buscar fora. Ele dorme, ele cochila. Deus está dizendo: eu vou fazer o teu adversário cochilar, dormir. Tem adversário aqui que o Senhor vai dar sono. Tem adversário aqui que o Senhor vai dar sono. Sono a eles. Aleluia. E quando ele dorme, ela pega uma estaca. Aleluia. E ela finca na cabeça dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oraba xerecalaba sorederebahas. Eremanto kemenerra soprana. Olha que ela não vai lá na vizinha pegar. Olha que ela não vai na casa do irmão. Aleluia, pedir. Aleluia a ele. Aleluia, uma ferramenta ela já tinha dentro de casa. Tem gente que acha que tu não tem, mas tu já tem dentro de casa. Aleluia. E era essa mulher que Débora estava falando, que Deus iria dar vitória nas mãos dela. E hoje eu quero dizer aqui, que nas tuas mãos Deus está te entregando vitória. Que nas tuas mãos Deus está te entregando honra. Que nas tuas mãos, Deus está te entregando, aleluia, um novo tempo. Ela é incluída, não por se oferecer, mas porque Deus a quis, aleluia, incluir. Você tem que entender, você não vai se oferecer. Deus vai, aleluia, te incluir. Ramanto que marra sopra nápia. Davi, aleluia, foi mandado chamar. Deus está dizendo: quando chegar a hora, alamanto rei calaba sopra terebas, vai vir um recado. Tá entendendo? Quando chegar a hora, vai vir um recado. Manda chamar, chamou, chegou. O que é? É esse aí. Foi na frente de quem? Aleluia. Dos irmãos. O óleo desceu na frente de quem? Aleluia. Dos irmãos. A honra começa primeiramente dentro de casa. Tem gente querendo honra na rua. Mas Deus está dizendo: eu vou começar a honra primeiramente dentro de casa. Porque o de dentro de casa primeiro vão ter que ver. Depois o de fora, aleluia, vão ver. Mas primeiramente eu vou fazer ver o de casa. Sabe por quê, minha filha? Porque dentro de casa tem muita gente que duvida. Dentro de casa tem muita gente que não acredita. Os próprios do, aleluia, do sangue. Diz pra tu desistir. Aleluia. Diz pra tu parar. Diz pra tu não acreditar.
E o Senhor está dizendo para você, vai ser dentro de casa. E Deus preparou o quê? Aleluia, uma mesa para ele. Na presença de quem? Não foi dos seus amigos. Aleluia. Tem adversário, aleluia, que Deus vai preparar mesa para tu. Tem adversário que Deus vai preparar mesa para tu. Deus está dizendo, queira ou não, tem mesa. Eu vou incluir. Eu quero. Quem é que pode contender com o meu querer? Quem é que pode contender com o meu trabalhar? A reunião estava acontecendo e o menino não estava lá dentro da casa, não. O nome dele foi mencionado sem ele estar em casa. Deus faz nomes ser mencionado sem você estar, aleluia, presente. Deus faz teu nome ser mencionado em lugares que você não está presente e você nem imagina. E por que você acha que é impossível Deus fazer? Enquanto ele estava lá fazendo o que ele foi chamado para fazer naquele tempo, que era cuidar dos animais, das ovelhinhas, aleluia, Deus já tinha traçado um plano. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos, porque são esses pequenos começos que estão te treinando. São esses pequenos começos, aleluia, que estão te capacitando. Foi nesses pequenos começos, aleluia, que começou, aleluia, o querer de Deus na vida de Davi. Davi foi achado. Davi foi encontrado. A Bíblia diz que o Senhor diz, e eu achei Davi. Eu achei Davi. Não se ofereça. Deus acha você. Aleluia. Aleluia. Deus lhe acha. E tem muita gente aqui sendo achada por Deus. Tem muita gente aqui sendo achada por Deus. Jael incluída. Davi achado. Deus está dizendo, tem registro. Sabe como se fosse um canudo de diploma? Eu vejo exatamente isso aqui. Como se fosse um canudo de diploma. Aleluia, tem um selo, tem um registro. Quando alguém faz uma faculdade, ela tem ali, aleluia, ela recebe um canudo. Tem pessoas que quando são médicos, recebe uma numeraçãozinha que identifica que ela é médica. Quando procura lá nos conselheiros do médico, a mesma coisa é advogado. E eu vejo Deus entregando isso a pessoas hoje aqui. Aleluia, Deus. Aleluia. Eu vejo Deus entregando a pessoas aqui. Ou seja, quando procurar, porque tem gente que diz assim, eu não sei quem é. Aleluia, vai ter um registro. Vai ter um registro. Quando procurar, tem um registro. Aleluia. Você não vai ficar sem registro, porque Deus vai deixar registrado. Aleluia. E o Senhor está dizendo assim, a partir de hoje, eu vou estar registrando tudo, aleluia, o que se diz respeito a você. Esqueça o tempo que você viveu no passado.
Porque tem pessoas que estão presas. Outras olhando para o passado. E outras querendo a todo custo entrar em portas que não são. As portas para você chegarão até ti. Como assim? Aleluia. Pessoas presas, pessoas amarradas, pessoas que é para estar vivendo no presente, mas estão vivendo ainda um passado que já passou porque estão presas nisso. E o Senhor me mostrava como se fosse dificuldades. Eu via pessoas tendo dificuldades. E o Senhor está dizendo, aleluia, que Ele é Deus, que está rompendo esse ciclo de dificuldade. Esse ciclo de tudo ser muito preso, de tudo ser muito amarrado. O Senhor está dizendo isso, eu estou colocando no passado. Tem palavras que Deus me revela que tem o efeito tão grande sobre a vida de pessoas que o que é bom elas não guardam, mas o que é ruim elas guardam. Eu vejo como se palavras ruins, olha só essa visão que Deus está me dando, estivesse dentro de potinhos. Para vocês terem noção, aqui são palavras boas. Todo dia você tira tem uma palavrinha boa. Só que eu via palavras ruins dentro de potinhos fechados. Tem pessoas que estão prendendo o que é para ser liberado. Tem pessoas que estão guardando o que não é para guardar. Até quando tu vai guardar o que não é para guardar? O Senhor está dizendo aqui, é noite de você esvaziar esse pote do rancor, esse pote da mágoa, esse pote que te faz doer, te faz sofrer quando tu olha para ele. Aleluia. Sobrana. Tem gente que guarda a vida inteira as palavras que receberam. E aquelas palavras têm um peso sobre elas. Aleluia. E esse peso tem pesado até hoje. Até quando tu vai viver debaixo desse jugo? Até quando essas palavras, aleluia, vão ter peso sobre tua vida? Até quando essas palavras vão pesar como âncoras? Sabe o que é que eu vejo? Pessoas se afogando. E eu vejo âncoras presas em pernas. E elas se afogando nas palavras. Porque o peso da palavra, o peso do que o outro pensa sobre ela, tem mais validade do que o que os céus liberou, do que os céus falou. A palavra do Senhor diz que a nossa língua tem poder para a vida e para a morte. E tem pessoas que estão mortas, aleluia, por conta de uma palavra. A visão que Deus me dá agora aqui é de pessoas enterradas. Como assim? Eu vejo pessoas vivas enterradas. É como se nesse momento
eu não tivesse aqui nesse ambiente e eu tivesse num ambiente onde tivesse muita terra e eu vejo assim partes do corpo de fora, pessoas respirando, mas enterradas. E o Senhor fala comigo e diz: o poder da palavra enterrou chamado, enterrou ministério. O poder da palavra enterrou sonho. Só que não enterrou só isso não, enterrou ela. Por quê? Aleluia. Porque o que mantinha ela viva, aleluia, era o que ela fazia para mim. E muitas pessoas estão em estado de vegetação, mesmo estando vivo. Tem muita gente vegetando, estando vivo. E Deus está dizendo aqui: eu quero te tirar do estado de vegetação espiritual. Eu quero tirar você do estado de vegetação. Tem gente que diz: eu só vivo por viver. E o Senhor está dizendo: não. Você não vive por viver, você está vivendo porque eu tenho um propósito com você, senão eu já tinha lhe arrancado da terra. Aleluia. E eu vejo pessoas agora neste estado. E eu vejo elas se levantando igual o vale de ossos secos, viu? Aleluia, Jesus. E eu vejo Deus dando um comando. E Deus dizendo assim: se levanta, mulher, aleluia. E a palavra do Senhor veio a Ezequiel dizendo: profetiza. Ai, quando ele abriu a boca, as coisas começaram a voltar para o lugar. O Senhor está dizendo: ei, mulher, eis que eu te dou uma ordem. E a ordem é: levanta-te. Sacode a poeira. Porque a terra de cemitério vai cair. A terra de cemitério que estava sobre o teu corpo. Eita, vai cair a poeira. Eita, caçopranábia. A poeira caindo, o Senhor está dizendo: não vai ficar nada no teu corpo. O Senhor diz: é noite que eu te levanto, é noite que eu te coloco de pé. Tu acha que eu te trouxe aqui para te deixar num estado de vegetação, para te deixar num estado enterrada? Eu te trouxe aqui para te levantar, porque eu tô mudando, eita, a estação. Eu tô mudando a estação. Ei, e tem gente que vai começar a ser renovado hoje. Olha, eu tô virando a página, vejo uma página sendo virada agora. Nesse exato momento, Deus está dizendo: tô incluindo Jael na história. Tô incluindo Jael na história. Não ofereceu, mas eu quis incluir. Tô chamando Davi lá do pasto para trazer pro trono. Vou levantar a pessoa do pasto para colocar na cadeira, para colocar no trono. Vou tirar do anonimato. Tô levantando Jael dentro de casa. Eu vi a história sendo mudada. Meu Deus. Eu vi a história sendo mudada. Eu vi a história sendo mudada. Eu via uma página sendo virada desse jeito aqui, ó. Eu vi uma página sendo virada desse jeito, ó. Para um novo capítulo. Aramanto briada casobranária. Deus está dizendo: eu estou mudando a história para um novo capítulo. Deus está dizendo: vejo também uma
um parafuso, sem porca. E Deus coloca naquela porquinha no parafuso para arrochar. Deus está dizendo, nada vai ficar sem ajuste. Eramanto kemenebriadas. Eu estou ajustando. Ei, calamanto rabadia. Você tem que entender que vai ver ajuste. Eu vou ajustar, nada vai ficar frouxo. Nada vai ficar frouxo. Tem ajuste de Deus. Oramanto rabadia. E o Senhor está dizendo para você, eis que eu estou ajustando. O Senhor está dizendo, se levanta, sacode a poeira. Eis que eu trago para a tua história, eis que eu trago para a tua vida um novo tempo. Deus está dizendo como Atalaia, Deus está dizendo como Débora, Deus está dizendo como Jael, Deus está dizendo como Davi, Deus está dizendo, noite Deus desenrola. Aleluia, Jesus. Arabacaçobra na